Cara, tu tá agora passando por um escrutínio aí dos caras lá, estão querendo saber de quanto que tu ganhou lá Como é o nome da empresa? Não sei o que. Álvares Marçal. Em Marçal. Cara, como é que tá sendo isso daí pra você e tal? Você acha que isso daí é um movimento porque você é candidato à presidência ou isso já ia acontecer de qualquer forma? O que tu acha? Olha, eu comandei a Operação Lava Jato. Eu era juiz, Uhum. né? E a Operação Lava Jato, na verdade, ela é um marco no Brasil. Porque o que acontece no Brasil normalmente com esses crimes de corrupção? O cara rouba e nada acontece. Você lê o escândalo lá no jornal, gera manchete por uma semana, às vezes prolonga um pouquinho mais, e você nunca vê acontecer nada nos tribunais. E a Lava Jato foi uma mudança completa disso, desse padrão, que você viu gente lá poderosa, dono de empreiteiro. Tá? Isso você nunca tinha visto. Nunca ninguém pensou, por exemplo, que dono de Odebrecht, dono de OAS, dessas grandes empreiteiras iam ser um dia responsabilizados por corrupção. Sim, não porque o cara é rico. Não, o cara é rico não é problema nenhum. Agora, se o cara é rico, poderoso, mas comete um crime, é aquela história. A lei está acima de todo mundo. É uma democracia, tem que valer. Aí você pega aqueles políticos poderosos lá, o Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, o Lula. Né? Você tem parece que não deu certo tanto. Né? Oi? Parece que não deu muito certo. Não, olha, se você for olhar ali, ela quebrou esse paradigma, quebrou esse padrão de corrupção que ninguém é pra cadeia. E o pessoal foi. Teve gente lá que ficou 4 anos preso. Ninguém ficava nem um mês, nem um dia. Entendi. Só o fato de terem ficado um tempo já é um avanço nesse sentido. Mostra que o país pode ser diferente, que a gente não está fadado a ser um país corrupto. De fato. Entendeu? Agora está tendo uma reação, é uma reação política forte. O que, que é? As pessoas querem a volta do status quo. O cara quer roubar e não quer que aconteça nada. E ele quer dar um recado. Olha, se você vier atrás de mim, ele está mandando esse recado, não é para mim. Está mandando recado para tudo que é juiz e procurador e policial do país. Está dizendo, se você vem atrás de mim por corrupção, você vai enfrentar depois as consequências, porque eu vou atrás de você. É isso que estão querendo fazer, entendeu? Claro que existe também a questão da candidatura, porque o meu projeto, é o único projeto desse pessoal todo que rompe com essa ideia de corrupção. A gente vai restabelecer o combate à corrupção no país. Tá? Então eles querem mandar um recado. Eu já ouvi isso antes. Eu também. Mas, gente, aí eu vou colocar o seguinte. Eu tenho um passado que me dá essa credibilidade. Vocês acham que a Lava Jato foi moleza ali? 4 anos? Não. Com processo contra Lula, contra Marcelo Odebrecht, contra Eduardo Cunha, contra Sérgio Cabral, contra José Dirceu. Esse pessoal é poderoso. Tá? E a gente estava lá, você acha que a gente não teve pressão na época? Para parar? Então, eu tenho um passado que me dá essa credibilidade para dizer assim, está no meu DNA o combate à corrupção. Claro que um projeto de país é muito mais do que combate à corrupção. Você tem que pensar em emprego, a inflação está terrível, está uma porcaria. Tudo, relação internacional. O presidente é tipo o trabalho mais difícil que tem. Exatamente. Agora, isso eu posso segurar para vocês. Você tem muitas outras coisas para fazer, mas não vai abandonar o combate à corrupção. E eu posso dizer isso. Eu acho que sou o único cara desses aí que pode falar, ó, eu combati a corrupção. E estou sofrendo, isso aí é perseguição. É pura perseguição, porque o cara não tem nada para falar do que eu fiz e fica inventando um monte de maluquice. Bom, o problema, na minha visão, com a Lava Jato e por que eles estão querendo acabar com ela de toda forma, é que você começou a puxar um fio na Lava Jato que ele nunca mais vai terminar. Você vai puxar e só vai terminar quando todo mundo que estiver no poder estiver envolvido de alguma forma nesse fio. Porque eu acho que o sistema está corrompido de um jeito que é poucos que se salvam, entendeu? E aí, se você tem um sistema totalmente controlado por gente corrupta, e aí você tem um sistema que, se puxar o fio, ele vai acabar com todo mundo, você tem um cenário perfeito para eles se unirem contra você. Fazer um grande pacto nacional. Contra... Foi o que aconteceu, né? Você tem o Centrão, hoje, que é aquele grupo de políticos fisiológicos. Você tem o PT. E você tem, né, infelizmente, muita gente ligada ali ao presidente Bolsonaro fazendo isso também. Ou seja, você tem um pacto para evitar que volte o combate à corrupção. E você quer mandar um recado. Você quer dizer para aquele procurador lá, olha, se você for me investigar, você vai sofrer as consequências. Agora, eu sempre digo o seguinte, eu não tenho medo de cara feia, não. Querem fazer qualquer investigação, eu tenho absoluta tranquilidade do que eu fiz na minha carreira como juiz por 22 anos. Tá? Eu tenho absoluta tranquilidade do que eu fiz na minha vida como ministro lá, nunca fiz nada errado.
tá? E tenho absoluta tranquilidade que eu fiz o setor privado. Tá? Fui trabalhar honestamente, por quê? Não enriqueci no serviço público. Fui trabalhar, precisava ganhar dinheiro. Claro. E aí recebia pagamento de um serviço que eu prestava. E jamais prestei serviço para a empresa envolvida na Lava Jato. Quem fala isso, mente. Não recebi 1 centavo de empresa envolvida na Lava Jato. Quem fala o contrário, mente. Podem quebrar sigilo, podem fazer o que eles quiserem. Não vão provar nada, porque não fiz nada errado. Isso eu tenho a consciência tranquila de dormir no travesseiro. Poderia, por exemplo, ter feito muita coisa errada durante a carreira de juiz. Poderia lá ter sido corrompido no Lava Jato. Poderia, durante ministro, lá ter fechado os olhos para as coisas erradas que o Bolsonaro fez, né, para as rachadinhas, para a tentativa de interferência na Polícia Federal. Podia estar lá no governo, tranquilo com o ministro. Ministro da Justiça. Pô, grande porcaria. Eu prefiro ter minha consciência tranquila. E não tem ninguém aqui, né, desculpe, aqui não, mas não tem ninguém desse povo, tá, que está agora falando um monte de bobagem contra mim, que tem um mínimo de dignidade e de autoridade para falar isso. Gente que recebeu suborno da Odebrecht, suspeito de receber suborno da Odebrecht, falando que eu tenha feito coisa errada. Não fiz nada. Quem fez foi eles e a vergonha está neles. Tá. Entendi. Esse lance da Lava Jato aí, ela é interessante, na minha opinião, porque realmente eu nunca tinha visto nenhum movimento nesse sentido no Brasil durante toda a minha vida. Mas me chama a atenção de um jeito bom, porque assim, na verdade eu gostaria que isso fosse padrão, mas não é, que a Lava Jato, ela, pelo menos pra mim, depois que ela explodiu e tudo mais, ela pareceu andar com uma celeridade incomum. Cara, o que te deu tanto tesão assim pra fazer isso andar do jeito que andou? Eu sempre fui um idealista, tá? E eu trabalhei como juiz, como eu disse pra você, 22 anos. Uhum. E eu fui vendo as coisas evoluírem. Antes tu teve o caso do Banestado. Teve o caso do Banestado. Também é outro caso que fala um monte de coisa errada. No fundo, assim, a gente fez as tripas coração no caso do Banestado, que foi começo lá dos anos 2003, 2000, por aí, né? A gente prendeu os maiores doleiros do país na época. Ninguém mexia com esses caras. E esses caras... Não é só mandar dólar pro exterior de maneira fraudulenta, né? Por que vai incomodar o doleiro que vende $1 ali fora do sistema oficial? Não, é o pessoal que lavava dinheiro. É diferente. Lavava dinheiro de droga, lavava dinheiro de corrupção. E a gente foi mexer com esses caras. Ninguém mexia. Até tem uma história que é bacana, né? Que é a seguinte. Teve esse escândalo do Banestado. Aí os processos eles estavam lá em Foz do Iguaçu, da Polícia Federal. Estavam meio mortos. Mas teve uma grande repercussão na imprensa. Tem que fazer alguma coisa. Aí, na época, a Justiça Federal resolveu especializar algumas varas em lavagem de dinheiro e crime financeiro. E em Curitiba escolheram a minha. Aí vieram todos aqueles inquéritos. Isso é aleatório? Eles escolheram, na época, a minha vara lá. Mas a tua vara tinha coisa a ver com anticorrupção, não é? Não era um... Na época não tinha. Foi daí que especializaram. Tá. E daí que começou a ser só isso, entendeu? Aí criaram essa vara especializada. Aí os processos vieram, a gente começou a organizar, a fazer para um caso que estava morto acontecer alguma coisa. E a gente tinha planejado, né? A Polícia Federal tinha planejado, era juiz do caso, essa operação que chamava Farol da Colina, que é a Bacon Hill, né? Que era uma referência a uma empresa de lavagem de dinheiro lá nos Estados Unidos que tinham descoberto. E a gente estava trabalhando com os americanos nisso, em cooperação internacional. E aí ia ser aquela mega operação, foi a maior operação até na época. E ao mesmo tempo criaram lá a tal da CPI do Banestado. Comissão Parlamentar de Inquérito, no Congresso Nacional, deputados e senadores para investigar o caso Banestado. E aí começaram a conversar com a gente. Teve um deputado que teve a cara de pau, um deputado do PT, teve a cara de pau de falar comigo lá em Curitiba. E isso tem um delegado que ele recebeu a mesma mensagem. O deputado foi pedir para nós lá, olha, será que vocês podem diminuir um pouco a lista dos doleiros a serem presos? A história que o cara me contou, que eles estavam com medo que a operação afetasse o câmbio, aumentasse o dólar. Essa foi a história que o cara me falou, entendeu? Tava eu e o delegado, a gente assim, cara, olhou pro outro, né? Vamos avaliar.
Mas fizemos do mesmo jeito, não poupamos ninguém. Né? Decretei lá as prisões que foram pedidas, foram os 60 e tantos mandados. Na época foram presos os maiores doleiros do país. Tinha um aqui que em São Paulo, que era famoso na época, que tinha supostamente envolvimento em lavagem de dinheiro de valor de corrupção de juiz, que era o Toninho Barcelona. O pessoal vai se lembrar disso e tal. Tinha doleiro que a gente sabia que estava envolvido em lavagem de dinheiro de político. Então foi uma mega operação. Mas assim, mesmo a gente fazendo todo aquele esforço, o sistema legislativo não propiciava que as pessoas que cometessem crimes lá na época do Banestado fossem de fato punidas. Então, muita pouca gente, apesar das várias investigações, né, muita pouca gente acabou realmente cumprindo pena. Muita gente foi presa, alguns cumpriram pena e tal, etc. A gente fez as tripas coração, Ministério Público, Polícia, mas muita gente acabou escapando, porque, por exemplo, você julgava o processo, sentenciava, aí apelavam lá para um tribunal e demorava anos e nunca acontecia nada, entendeu? Então, você vai gerando em você um sentimento assim de indignação, sabe? Com a injustiça. E aquilo vai mexendo com você. Tá? Então, quando chegou daí a Lava Jato e as coisas começaram a funcionar, as coisas começaram a andar, e você começa a ver o resultado. Pô, teve gerente da Petrobras que recebeu 100 milhões de dólares em suborno, em propina. Caralho, 100 milhões de dólares é dinheiro. Cara, parece coisa que tem a ver com cartel de drogas internacional. Isso é muito dinheiro. Acho que tá maluco, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí que vem outra história. Então, tem esse sentimento de indignação, e acho que não era só meu, tinha do Ministério Público, da Polícia. Daí, quando a gente começou a ver as coisas acontecerem, puxa, vamos trabalhar pra gente mudar realmente. A gente queria mudar o país de um jeito positivo. O pessoal, projeto de poder nada. O que a gente queria é a lei sendo aplicada. Né? A gente tem aquela satisfação de ver assim um país diferente. Se vocês repararem, tem uns filmes em Hollywood, tá? Que acaba com o criminoso pousando de avião Se no dando Rio bem. de Janeiro. Ah! Não tem. Aqui é conhecido como paraíso de não vai dar nada, né? Não vai dar nada. O cara fugindo pro Brasil da polícia no exterior. E fora que se for parar pra pensar mesmo, o pior da corrupção não é nem o dinheiro que é desviado, né? O pior da corrupção é que toda a lógica do serviço público, onde ele vai se desviar o dinheiro, ela é toda corrompida e toda feita de uma forma ineficiente para que haja a corrupção. Então aí você tem um mecanismo onde, fora eles roubarem, eles prejudicam o serviço público de um jeito que para mim é mais danoso que o próprio roubo em si. Não, você tem toda a razão. Tem um problema que é o desperdício. Então, o que acontece? Quando você tem o serviço público contaminado pela corrupção, por corrupto, o cara está pensando em prestar o melhor serviço para o cidadão ou ele está pensando na melhor oportunidade que ele tem de ganhar propina? É isso que a gente viu muito no caso da Petrobras, mas também em outros casos. Para te dar um exemplo aqui que ficou famoso, que foi a Petrobras comprou uma refinaria no exterior, que é a tal da refinaria da Passadina, que ficou famoso. Tá? Uma refinaria toda acabada, toda fodida, tudo mais. Sabe como é que a gente ele acabou revendendo mais barato que a gente pagou, né? Exatamente. Sabe como é que era o apelido da refinaria que eles chamavam? Internamente, lá na Petrobras? Ruivinha. Ruivinha. Por causa da ferrugem. Putz. Tava tudo enferrujado. Puta, Daí, assim, então os caras sabiam, né? Os caras não, sabiam totalmente. Eles até confessaram. Né? Sim, Tem gente que confessou que recebeu suborno da empresa vendedora, que vendeu para a Petrobras. Né? Chamavam de Ruivinha. Tá? E assim, o que eu entendi daquela história? Eles quiseram comprar uma refinaria velha, e daí por valor acima do que era, tanto que depois venderam por valor menor, mas porque o cara estava pensando no contrato de reforma da refinaria, porque ia ser o outro, aí que ia ser o esquemão, quer dizer, a compra da refinaria, que já era um esquemão, para eles era um esqueminha. Caralho. Daí eles queriam a reforma, um contrato de reforma, que aí ia ser o grande esquema. Então você procura uma refinaria velha. É como se você fosse alguém te dá dinheiro para comprar um carro, um amigo teu. E aí, em vez de você comprar um carro novo, você compra um carro velho, e daí você vai pro teu amigo, só encontrei um carro velho, você me dá mais dinheiro para reformar o carro? Né? E você vai embolsando esse dinheiro. Então, quando a gente fala no valor do suborno que você recuperou, é uma coisa. O valor do prejuízo, isso aí deve ser umas 10 vezes mais. Nossa,
É mais que dinheiro também, é vidas, né? Tipo, é vidas, né? Exatamente. É todo o povo brasileiro que tem uma estrutura caótica porque não faz sentido ter uma estrutura boa se você quer só ganhar dinheiro com ela, né? Voltando, já que a gente tá falando da Lava Jato, esse lance da... Porque assim, quando a gente tá falando de corrupção, a gente tá falando do político, nesse caso, e estamos falando também da empresa das empresas que o corrompem e tudo mais. No caso da Lava Jato, a gente viu todo mundo indo pro espaço aí, né? Mas também a gente viu que essas empresas, assim, a instituição acabou indo pro espaço também, não só o cara que era o corrupto, cara. Tinha como salvar a empresa de ir à falência, ou não teve jeito, isso foi causa sei lá, foi uma coisa tão enfiada nas entranhas da empresa que não tinha jeito? Por que essas empresas acabaram indo para o espaço? Não, essa é uma excelente pergunta, né? Porque tem muita mentira em relação a isso. Então, assim, às vezes eu faço a seguinte comparação, olha, o policial que descobre o cadáver não é o cara que é responsável pelo homicídio. O responsável pelo homicídio é o assassino, ele que é o culpado. Então, essas empresas elas se envolveram tanto nesses crimes de corrupção, quando foi descoberto, e aí vamos lembrar a Lava Jato, ela começou em 2014 e o auge dela foi mais ou menos ali até 2017, 2018, tá? Quando o fato foi descoberto, no começo, todo mundo negava. Ninguém admitia que tinha acontecido o crime. Algumas dessas empreiteiras que pagaram suborno foram admitir e buscar as autoridades para fazer o acordo de colaboração, tá? Em 2016, em 2017. Nossa. E nesse tempo ficaram sangrando, né? Porque você fica toda aquela exposição, né? Ao invés, se elas tivessem, desde o primeiro momento, que é aquilo que eu falei, o que acontece hoje? Se a empresa acontecer algo errado, e pode acontecer. Às vezes você tem lá um funcionário, um diretor, que faz coisa errada sem conhecimento da chefia. Às vezes o chefe faz coisa errada. Mas a empresa, quando descobre, tem que tomar uma atitude. As empresas que se envolveram em suborno Lava Jato, o grande problema, elas estavam envolvidas, algumas há mais de 10 anos. Teve empresa lá que pagou suborno, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Teve... Eu falo assim, ó, a Lava Jato criou uma onda anticorrupção no mundo. Na América Latina aqui foram 4 ex-presidentes do Peru que foram subornados, entendeu? Aí essa empresa, ao invés de ela colaborar desde o início, ela foi colaborar 2 anos depois, 3 anos depois. Aí o estrago estava feito. E aí o estrago estava feito para a reputação, para a imagem e tal. Se elas tivessem, desde o primeiro momento, procurado as autoridades e colaborassem, e o que você vai fazer como juiz ou procurador? Não tem o que você fazer. Porque a empresa cometeu o crime. Tá? Qual que é a única saída para ela? Ou oculta o crime, a gente não quer, tá? Ou ela colabora. É a saída, e já tinha saída legal para isso desde 2014, desde 2013, que a lei é do ano anterior, 2013. Então, assim, infelizmente, né, a minha opinião sobre isso, as empresas demoraram muito, tá, para colaborar, e isso amplificou os danos sofridos por elas. Agora, é engraçado que daí você pega um monte de gente daquela lista da Odebrecht, que recebeu suborno, né, amigo, Cerrado, Justiça, Amante, e vem falar lá, vocês quebraram as empresas. Meu amigo, quem quebrou as empresas foram vocês que se corromperam e que aceitaram suborno por anos e colocaram elas nessa situação difícil. Foram vocês que fizeram isso. Não, a gente lutou contra o crime. Uma outra crítica que eu vejo muito fazendo isso é que você é um agente da CIA. Isso eu não posso falar. Então essa ótima. Tu tem cara de agente da CIA. Toda gente da CIA joga flip com a mão trocada. Talvez seja a explicação. Né? Não, acho engraçado que eles inventam um monte de maluquice, né? Teoria da conspiração. Aí eu sou um agente da CIA. Aí eu sou um empregado da Globo. Né? Eu fico às vezes brincando, pô, eu queria ter esse contra-cheque, viu? Agente da CIA, agente da Globo, e, enfim, né? Mas tudo isso como eles não têm como justificar? Qual que é a história toda? A corrupção foi real. Foi. A Lava Jato identificou. Ninguém nega isso. Né? Então, assim, podem criar as maluquices, as pessoas sabem que a corrupção estava lá, o dinheiro foi devolvido. Né?
bilhões de reais foram recuperados pela Petrobras. Isso aí não é ficção. Eu acho que quem duvida que existiu crimes ali e que o negócio era gigantesco tá querendo tapar a realidade de um jeito muito absurdo. Mas daí, como eles não têm como fazer isso, o que eles querem? Querem desviar o foco, desviar a atenção. Então eles vão falar, o Deltan fez um PowerPoint que foi ofensivo. Nossa, o PowerPoint do Deltan, meu Deus do céu, né? Vamos aqui. Aí, em relação a mim, o Moro tem uma voz que é ruim, que não é boa. O Moro foi trabalhar depois para uma empresa que um ramo dela aqui no Brasil recebeu na falência lá por administrar créditos da Odebrecht. Ou seja, eles criam uma narrativa. Porque o que eles querem, na verdade? Eles não querem que olhe para a culpa deles, para o dinheiro que eles receberam de suborno, para quem pagou o suborno. Ou seja, inclusive esse pessoal quer voltar ao poder. E eles querem voltar ao poder... aparentemente, né? E eles querem voltar ao poder não é admitindo que fizeram coisa errada. Não, é dizendo assim, o problema é o PowerPoint. Ou o problema é o Moro... O Moro? Falar o Moro? Não. O problema sou eu. 3, 4 anos depois de largar o trabalho de juiz, ter ido arrumar um emprego numa empresa de consultoria internacional, sem trabalhar para as empresas envolvidas na Lava Jato. Eu acho que a maior crítica a você mesmo, que rola e que eu acho que é a mais efetiva, vamos dizer assim, são as questões da Lava Jato, né? Das mensagens e tal. Das mensagens? Sim, eu acho que é o que mais eles usam hoje em dia, eu vejo, entendeu? Tipo, eles falam que... e eles ainda tentam usar isso pra inocentar o Lula de alguma forma, tá ligado? Tipo... Você viu que inocentaram o Lula? Não inocentaram o Lula. Não foi isso que aconteceu. Eles só tiveram que recomeçar a investigação e o Deltan falou que tem muita coisa ali que só não dá pra pegar de novo pra começar outro processo, até por várias razões. Tipo, processo se recomeçar agora, até ele se resolver, muita coisa já se perdeu e tudo mais. Né? Mas assim, em relação à Lava Jato, teve muitas críticas também, em relação a como ela se desdobrou. Por exemplo, o lance das não sei o que coercitivas, o lance prisões coercitivas. Não, é da condução coercitiva. Verdade, desculpa. O lance de uns vazamentos, assim, não é nem vazamento, mas de... Teve o vazamento de áudios, né? Remover o sigilo de determinadas coisas, como da ligação da Dilma lá pro Lula e tudo mais. Essas críticas aí que são feitas, aí trazem a mim a seguinte pergunta. Dava pra fazer isso de um jeito que a gente conseguisse eliminar todas essas críticas? Por exemplo, existia um jeito menos... que armasse menos os inimigos políticos? Não dava, porque na verdade você tem que entender o seguinte... Se não fossem essas críticas, iam ser outras. Tá? É a história que eu falei aqui do PowerPoint. Esqueça a corrupção. Esqueça que o Lula foi condenado em primeira instância, por mim, eu dei a sentença. Esqueça que a sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre, por 3 magistrados, 3 juízes profissionais. Esqueça que depois essa mesma sentença foi confirmada em Brasília, pelo tal do STJ, Superior Tribunal de Justiça, por outros 5 juízes. O que interessa não é a corrupção confirmada ali em 3 instâncias. É dizer que a sentença foi dada por mim, que supostamente estaria... Trocando mensagem com os promotores. Trocando mensagem, que não tem nada ali. Ninguém fala assim, a mensagem... Isso aí virou uma lenda, né? Tá, você vai olhar as mensagens lá. O que tem nas mensagens? Tem alguém fraudando prova? Não. Tem alguém ocultando prova que o Lula era inocente lá das acusações? Não tem. Tem alguém combinando alguma coisa ilícita? Né? Tem alguém falando assim, vamos fazer isso para prejudicar não sei quem, vamos fazer isso para enganar não sei quem. Não tem nada disso. O que eles pegam é uma narrativa, criam lá uma fantasia, por que eles querem esquecer? Querem esquecer, por exemplo, que o Lula tinha um sítio, que ele ia toda hora, tinha lá pedalinho, o nome dos netos dele, tinha lá almofada, ele dormia lá dentro do quarto principal, como se fosse dono, o sítio estava em nome de outra pessoa, tá? E foram lá Odebrecht, OS, reformar o sítio dele, gastaram lá centenas de milhares de reais, por exemplo,
E qual que é a explicação? Você já ouviu alguma explicação do Lula sobre isso? Não, mas assim, eu também percebo, e você vai me desculpar, Tá. mas assim, eu entendo, eu acredito, eu pessoalmente, eu acredito que o Lula tá enrolado com o triplex, eu acredito que ele tá enrolado com o sítio, mas não tem o batom na cueca, como diria o Boechat, ou tem? Tipo, Olha, como é que a gente liga ele de forma irrefutável? Não dá, né? A gente imagina. Ô Igor, vamos colocar o seguinte, o que é a Operação Lava Jato revelou, tá? Que pegavam a Petrobras, os cargos lá de diretores, que nomeavam os diretores da Petrobras, e os diretores estavam lá com uma missão: arrecadar suborno das empreiteiras que tinham contratos com a Petrobras. Para quem que ia esse suborno? Tá? A ideia originária era que esse suborno fosse para os partidos, para financiamento ilegal, tá, de eleições, e fosse para enriquecimento ilícito dos políticos. E aí você tem, segundo lá está nos autos, as condenações, segundo lá declararam os colaboradores, os criminosos arrependidos, ia lá principalmente para o PT, para o PP, para o PMDB, mas tinha outros partidos também que receberam, políticos ali que receberam. Tá? Isso está na sentença, isso tem documento, não é só palavra de colaborador, está tudo lá documentado. Isso aconteceu por uns 10 anos. Durante qual governo? Governo do Lula, do PT. E foi ainda parte do governo da Dilma. Diretores nomeados por quem? Diretores nomeados pelo Lula. Tá? Ou seja, teve todo aquele esquema criminoso que hoje resultou já 6 bilhões de reais, tá, recuperados pela Petrobras, naquele esquema de corrupção. 6 bilhões de reais. Tá? E assim, quem que é o responsável por tudo isso? O juiz e o procurador do PowerPoint. Né? Enfim, né, eu acho assim, é querer muita ingenuidade nossa. Até porque você nunca viu, você já ouviu o Lula falar assim, puxa, eu errei na nomeação. Eu reprovo o comportamento. José Dirceu foi condenado. Tá? Foi condenado tanto no mensalão, que é aquele caso julgado pelo Supremo, que teria recebido lá suborno, ou participado do esquema de suborno. Foi condenado na Operação Lava Jato. Foi descoberto lá que tinha um dos diretores da Petrobras, tá, que parte do suborno encaminhava para ele, tá? Isso foi utilizado lá para comprar imóvel, para reformar imóvel dele. Isso está documentado. Isso foi confirmado em sentença de primeira instância, em sentença de apelação lá do Tribunal de Porto Alegre. Ou seja, você tem as provas ali, entendeu? Se eu vi alguma vez o Lula falar assim, puxa, o José Dirceu fez coisa errada, ele não está mais do meu lado. Ele não participa mais aqui do PT. Ele vai ser expulso do PT. Você já ouviu alguma coisa assim? Não. Aí você pega o Palocci. Palocci foi bombástico também na época, né? Palocci, ministro da Fazenda do Lula. Tá? Palocci era o cara que depois que saiu do governo ficou lá ajudando, né, o presidente Lula nas coisas dele e participou das campanhas, das organizações da campanha. Está lá no processo e tal. O cara vem, né, e fala tudo aquilo que fala. Fala que a Odebrecht tinha disponibilizado uma conta de 200 milhões de reais, tá, para a presidência do PT. Tem uma planilha que foi apreendida lá, a tal do programa italiano. Tá? Fala tudo aquilo, é condenado, está provado, tal. Assim, todo mundo no entorno envolvido em corrupção. Você ouviu alguma vez o Lula falar alguma coisa de algum dessas pessoas? Nunca. Assim, se o teu argumento é que é muito difícil que o Lula esteja limpo quando todos os amigos dele, todo mundo que está envolvido no governo dele, todo mundo que está por ali tá sujo, eu concordo contigo. Eu acho que é muito difícil mesmo. Mas ele não... Assim, eu também acho que ele foi hábil o suficiente para esconder tudo que ligasse a ele qualquer tipo de... qualquer movimento nesse sentido de forma cabal. Porque assim, a gente tem, eu não sei, uma coisa que ligue o Lula de forma irrefutável.
Porque assim, eu escuto bastante e já vi muita gente falando, já li sobre isso também, que o que tem contra o Lula ali é o que a gente imagina que seja, sei lá. Por exemplo, tem toda a cara de ser do Lula, mas, porra, não tem nada que realmente ligue ele a essa mas, porra. Igor, como é que você explica que as empreiteiras, OAS... Eu acho que ele tá sujo, só pra... Como é que você explica que a OAS e a Odebrecht, o sítio que o Lula frequenta, elas vão lá e reformam o sítio, gastam, mas não é uma reforminha. Né? A minha reforma, se eu reformo meu apartamento, aí é uma coisinha lá que eu gasto, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais. Se for minha esposa, vai gastar mais. Né? Então, a reforma do sítio é outra coisa. Né? Casa de centenas de milhares de reais. Não lembro aqui o valor exatamente. Né? Qual que é a explicação que você ouviu até hoje sobre essa reforma? Alguma explicação? O dono fala o quê? Isso aí não é comigo. Né? Eu não sei o que foi isso e tal, etc. E as empreiteiras, o que as empreiteiras falam? Que a reforma foi pro Lula. Foi pro Lula. E não pagou nada. Entendeu? Então, assim, claro que são percepções, avaliações, mas assim, como é que você explica isso? Entendeu? Não tem explicação. Se fosse, por exemplo, que agora vem todo mundo, né, que se corrompeu, que recebeu lá dinheiro da Odebrecht, vamos fazer uma CPI porque ele foi trabalhar depois no setor privado por uma empresa de consultoria que outro ramo e por outros rendimentos lá prestou serviço para a Odebrecht. Serviço lícito. Né? Ninguém fez nada de errado na Álvares Marçal. Uma empresa renomada, de reputação ilibada. Eu não recebi um tostão e não prestei serviço lá. Agora não vamos para cima de mim. Agora o Lula, que tem sítio reformado lá por Odebrecht, pro OAS, o Lula, que deu um monte de palestra lá para Odebrecht, para OAS, recebeu lá muito mais, milhares, centenas de milhares, 250 pau por palestra. Pra mim tá aí a corrupção, né? Tipo, é que foda que se for orar pra isso, você vai falar pro Clinton, pro Obama, que também recebem, né? Dinheiro pra caralho pra fazer palestra, né? Mas isso teve coisa algum que esquema de corrupção de empreiteira junto à Petrobras durante o governo do Clinton? Não, eu só tô falando que eles são muito safo, mano. Eles são muito Eles malandros, cobriram conseguem... as pegadas de um jeito de bandido profissional mesmo, tá ligado? É difícil de pegar, assim, difícil de ligar. Eles tinham na mão uma máquina tão grande, tão poderosa, que ajudou eles de um jeito absurdo. Você tem os depoimentos, você tem os documentos, tem o cara falando, olha, o seu Palocci, por exemplo, falando que era o braço direito do Lula, falando, olha, era dinheiro da Odebrecht que colocou à disposição das campanhas presidenciais do PT, tá lá, e tem um documento apreendido. Não foi o Palocci que apresentou esse documento. Esse documento apareceu durante uma busca e apreensão, né, no celular lá do Marcelo Odebrecht e tá lá, entendeu? E o pessoal faz o cruzamento e vê lá, italiano é a Polícia Federal, relatório da Polícia Federal. Italiano é Palocci, amigo, que eles usavam esses codinomes, amigo é Lula, tá? Assim como eles identificam os outros codinomes. Tá lá, é documento, entendeu? Agora, realmente, em crime de corrupção, você não vai tirar uma foto do cara saindo com um saco de dinheiro com um cifrãozinho. Né? Isso às vezes rola uns dinheiro na cueca, né? Mas é raro. Na bunda, no cu e tudo mais, né? Não, assim, dizer que o Lula é inocente realmente é forte demais. Cara, eu não... Ó, você tá... Bom, a minha opinião pessoal o PT fez um puta esquema de alto poder, né? Poder do partido. Eles corromperam uma porrada de instituição. Eles colocaram um monte de mequetrefe no STF, na minha opinião. E eles tinham um controle quase que absoluto da máquina pública brasileira. E eles enriqueceram pra caralho com isso, ganharam poder pra caralho com isso. De forma que hoje em dia tirá-los do poder é complicadíssimo. Tanto que a opinião pública parece estar voltando, saindo do antipetismo e voltando para esse sonho, né? Pelo menos na internet, né? E a culpa, cá entre nós, né, é do presidente atual, do Bolsonaro. Puta, pior que é foda, né? Foda que, tipo, depois de um presidente tão ruim quanto o Lula, a gente tinha que ter um presidente bom. Mas a gente teve um presidente tão ruim quanto o Lula. Aí é foda.